Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio do Terra Talks. Eu sou o Jonathan Vergetti, gerente de segurança da informação da Terra, e hoje trouxemos um convidado para falar sobre GRC, governanças, riscos e compliance na área de segurança da informação. Vai ser uma conversa muito enriquecedora, onde você poderá tirar várias dúvidas, entender um pouquinho mais sobre esses termos, o que é GRC, o que é governança, o que são os riscos na área de segurança da informação. Para isso, a gente trouxe aqui o nosso convidado, que é o Fernando Perrelli. Fernando, cara, muito obrigado por ter aceito esse convite. É um prazer vê-lo depois de tantos anos. E, cara, fica à vontade. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história, como é que você entrou nessa área de segurança da informação pra gente. Maravilha. Obrigado, Jonathan. Prazer estar aqui com você, trocando essa ideia, mais uma vez como a gente fazia antigamente. Bom, a história é longa, mas trazendo um pouco mais aqui para a realidade, né? Bom, como é que eu entrei na área de tecnologia? Sou Fernando Perrelli, atuo com tecnologia, segurança da informação e GRC há 20 anos, né? Eu comecei com isso, é uma história um tanto longa, né? Inicialmente eu era jovem, adolescente e queria entrar para as Forças Armadas, né? Então apliquei ali para as escolas militares, né? No nosso antigo ensino médio, né? Não passei para nenhuma, mas tinha uma forte dedicação aí a temas relacionados de exatas, né? Matemática, física e química. E na fase já um pouco mais maduro, né? Na hora de escolher ali o que eu ia ser da vida, faculdade, essas coisas todas, exatamente. Tinha que decidir alguma coisa. Eu tinha dois primos muito próximos e eles atuavam com tecnologia, né, na área de redes, então foi ali uma inspiração. Então acabei juntando ali um pouco do útil com o agradável ali, né, da área de exatas, com a referência que eu tinha ali profissional de sucesso já, né, apesar deles estarem no início de carreira. E aí comecei na área de infraestrutura, tecnologia, redes, né, isso foi em 2004, né. E aí, aos poucos, né, vim trilhando aí um caminho mais voltado para a segurança da informação, mais voltado para a gestão, auditoria, GRC e compliance, vim me descobrindo também, né, entendendo um pouco mais aí do meu perfil, e aí tenho seguido aí nesses últimos anos nessa luta aí de conscientizar e de falar sobre GRC e segurança cibernética. Cara, bacana. É uma trajetória, assim, um tanto comum, né? Muitas pessoas de infraestrutura começam a se aprofundar um pouco mais em segurança da informação, gostam e acabam fazendo essa transição de carreira. Falando especificamente sobre o nosso tema, que é GRC, governança, riscos e compliance em segurança da informação, em TI. Para o nosso público, é muito possível que as pessoas nunca tenham ouvido esse termo, ou tenham ouvido esse termo GRC aplicado a RH, a marketing, porque é uma metodologia, né? É uma forma de estratégia, né? O GRC. Explica para o nosso público, então, no teu ponto de vista, o que é GRC, como é que isso se aplica, como é que isso começou e que tendência é essa que a gente está falando. Exatamente. GRC é um acrônimo, né? Então temos aí 3 temas, né? Governança, risco e compliance. E devido à sinergia, né, e similaridade ali das ações, né, culturais também, acaba tendo esse acrônimo, né, que tem uma interseção muito grande ali, de muita sinergia entre esses 3 temas, né? Com um pouco de diferença, né, de um para outro, mas tentando resumir, né, numa ideia um pouco mais direta, né, de governança, risco, compliance, eu diria que seria um conjunto de práticas, né, um conjunto de práticas e valores, né, a serem avaliados, né, em toda a organização, desde os níveis mais altos, né, estratégicos, até a operação, né, vislumbrando ali, né, os resultados, né, principalmente o propósito da organização a que ela se dedica, né, e as ações que são desdobradas a partir daí, né, e assim segue, né, continuamente com essa avaliação. Perfeito, perfeito. Então esse acrônimo GRC, governança, riscos, compliance, sobretudo em tecnologia da informação, em segurança da informação. Para mim é um tema muito legal de se estudar. Eu gosto muito, sou um fã de GRC. E, no meu ponto de vista, é como se fosse um tripé de fato. Uma coisa não é possível a gente alcançar uma gestão de risco eficiente sem a gente atender o compliance. E se não tiver uma estratégia, a governança por trás disso, também não funciona.
Como é que você vê essa relação entre essas três vertentes? E no seu ponto de vista, é possível alcançar, por exemplo, uma gestão de risco eficiente sem ter compliance ou sem ter governança? Como é que você vê como é que isso se interage no teu ponto de vista? Eu acho difícil desassociar um tema ao outro, né, devido à sinergia, como você colocou, né, ter uma boa avaliação de riscos sem ter ali o viés de compliance, acredito que seja uma missão um tanto difícil, né, e vice-versa. Mas eu diria que um pouco da diferença entre elas, né, eu vejo a governança corporativa como um guarda-chuva, né, um pouco mais abrangente, né, maior, digamos assim, né, a gente tem aí o princípio primário, né, da governança, segundo a ISO 37000, que é o propósito, né, e outros princípios primários, né, e facilitadores, né, que está relacionado à geração de valor, monitoramento, e etc. Mas o compliance com uma função aí de monitorar e de supervisionar, né, esse propósito, né, nas ações da empresa como um todo, né? Então, desdobrar essa estratégia, fazer o compliance regulatório, que já é um viés mais da palavra compliance, né? O compliance interno também, né, de mercado, enfim. E o riscos, né? A parte de riscos entra aí como uma ferramenta, tanto para realizar a governança de riscos nessas estratégias, né? Tanto mais abrangentes, quanto objetivos, né? E outros direcionadores, e apoiando aí o compliance nas suas avaliações, né? Qualquer programa de compliance ou de integridade começa com uma boa avaliação de riscos. Então, a minha percepção tá muito alinhada ao que você falou. Não dá para fazer uma gestão de risco eficiente sem que a empresa, de fato, defina a sua estratégia, tenha um grau de governança e minimamente tenha conhecimento sobre as legislações, o tema de compliance no ambiente qual ela está envolvida, né? A gente tem a LGPD hoje, que causa muito burburinho, muita gente ainda desconhece, mas é fundamental a gente ter esse tripé. E uma coisa que eu tenho encarado muito, Fernando, não sei como é que tá na tua experiência, na tua expertise, muitas empresas, muitos empresários, eles não entendem se governança, gestão de risco, compliance é de fato para a empresa deles. Muitos empresários, poxa, minha empresa é pequena, não sei se faz sentido aqui, tenho poucos funcionários, e acabam meio que deixando de lado esse tema de GRC, esse tema de ter uma segurança da informação implementada. Como é que você vê esse cenário, assim, GRC, no teu ponto de vista, pelo menos no meu, é para todo tipo de organização, sobretudo gestão de risco, os três de fato. Como é que você encara esses empresários que não querem investir, não querem contratar minimamente um profissional? Como é que você vê esse cenário que a gente tem hoje no Brasil? É interessante. A gente tem aí uma experiência, né, de GRC, né, maior com empresas multinacionais que já têm uma estrutura e uma cultura mais voltada para essas áreas, né? E aqui no Brasil, né, empresas brasileiras ou empresas novas, né, acabamos herdando um pouco dessa prática, né? Então, acho que é interessante a empresa, ao definir se deve ter uma área de compliance e outra diretoria de riscos ou de governança, né? Então, depende de como a empresa vem sendo estruturada, depende de como os temas vão sendo inseridos ali no dia a dia. Às vezes é por força de alguma regulamentação, às vezes é por uma demanda de mercado, às vezes é porque algum dos sócios ou fundadores querem justamente, né, investir no tema. Então, a estrutura, como ela vai ser feita, se deve ter 3 diretorias ou uma, então ela deve acompanhar ali toda uma questão cultural de direcionamento da organização. Né? Então, ela pode se chamar GRC, ela pode se chamar compliance, ela pode se chamar risco, desde que ela faça, né, tudo que esse acrônimo diz, né, de governança, risco e compliance. Né? Então, é um grande desafio aí, você trazer, né, para uma cultura nossa brasileira, né? Eu entendo que nós brasileiros somos muito bons de remediar e de improvisar. Sim. Né? A gente não tem uma cultura muito de prevenir, né? Num cenário tão complexo, né, e diversificado, né, e de concorrência com diversas ameaças, inclusive ameaças digitais. Ter de fato o empresário tendo essa noção de que segurança da informação não é só custo. De fato, infelizmente, na minha percepção, muitos empresários, donos de empresa, olham a área de segurança da informação, a área de GRC, um profissional que faz gestão de risco, ainda, no meu ponto de vista, é sempre visto como um custo e não como uma coisa que, de fato, pode
gerar resultado, gerar um retorno do investimento que ele fez, sobretudo na crise, no meu ponto de vista. Quando tem a crise, quando tem um incidente, você já participou, a gente já participou de algumas até juntos, resposta a incidente, aí, de fato, acho que essa percepção surge à tona. Como é que você entende isso, assim? Na crise parece que é um pouco mais fácil perceber o valor dessas questões, né? É verdade. O valor que se dá, né, à segurança da informação, muito se percebe depois de um ataque de ransomware ou alguma crise, né, alguma disrupção ali no negócio, realmente a percepção de valor muda, né? Uhum. E, infelizmente, depois do dano e do prejuízo já causado, né, ou de uma violação de dados, né, e algumas empresas não acabam sucumbindo a um cenário como esse, né? Então, a gente traz aí a prevenção, né, com uma estrutura ou mecanismos de GRC no intuito de entender, né, a empresa, entender o seu propósito, como ela direciona as suas ações e o quanto que ela investe, né, nessas ações, nesses mecanismos, né? Acho que de princípio aí vale um diagnóstico, né? Vale uma avaliação, e aí se a gente não tem isso dentro de casa, a gente pode desenvolver internamente, né, com nossos Sim. colaboradores. Então, GRC, assim como negócios como um todo, é muito sobre cultura, é muito sobre pessoas. Então, a gente precisa ter um olhar mais voltado para pessoas, para aspectos pessoais, né, envolvê-los e engajá-los junto a qualquer estratégia de negócios, né? E a partir daí fazer uma avaliação, desenvolver internamente ou contratar externamente, né? Mas de princípio, né, uma curiosidade de qualquer empresário, né? Se ele já teve a curiosidade, se ele não tem nada de GRC, né? Ele pensar nisso, ele buscar já é um princípio. Então, eu acho que é por aí. Faz muito sentido o que você falou. É uma coisa que a gente repete muito lá na Terra também, que às vezes o empresário ele compra uma tecnologia, coloca um antivírus, coloca um firewall, implementa um CIEM, ele acha que aquilo ali vai resolver de ponta a ponta os problemas dele. Quando, na verdade, muito da tecnologia é de fato muito importante, mas as pessoas são um vetor de risco gigantesco dentro das empresas. A falta de treinamento, gente fazendo práticas totalmente erradas. Na tua experiência, já teve alguma situação assim, de algum incidente? Você já chegou prestando consultoria em alguma empresa, viu alguma coisa meio absurda? É bem comum, né? O ser humano é instável, né? A tecnologia a gente programa, né? Ela vai funcionar daquela forma como a gente programou, né? E pode ser que em algum contexto, né, isso possa gerar algum tipo de problema, mas não é tão instável quanto o ser humano, né? Então tá ali com vieses inconscientes ou às vezes emocionalmente abalado, né? E a gente tem o erro humano. Né? Então, pode acontecer, ocorre, né? Na verdade, processos, pessoas e tecnologia, né, devem ser avaliados, né, como ativos, né, de informação, né? Um viés de cultura também com esse olhar especial para pessoas, de não simplesmente ver um vídeo ou não aplicar uma provinha para ver se sabe, em interações mais engajadas, né? Tanto de segurança quanto outras iniciativas, né? Considerando ali valores que a empresa prega, né, e executa ali no dia a dia. Sim, sim. Em muitos momentos, assim, na minha experiência, a gente pode ver que às vezes dá um treinamento introdutório em segurança da informação, fazer alguma coisa, LGPD em pauta, por exemplo, dar um treinamento de LGPD, cara, gera muito resultado dentro das organizações e de fato gera uma mudança muito mais rápida e às vezes até muito mais barata do que implementar uma mega tecnologia que pelo vendedor resolveria todos os problemas, mas na verdade a gente sabe que não resolve, né? Exatamente. São pessoas que suportam um negócio, né? Sim. Então, deve ter um olhar especial, né? Deve ter um engajamento, chamá-los para poder criar as iniciativas, né? Eles devem se sentir, né, na minha opinião, como coautores das iniciativas das empresas. Sim. Então, aquela questão de alinhamento, né, do propósito da organização com o propósito das pessoas, né? A busca desse alinhamento até para fazer com que elas estejam motivadas, engajadas, né, e estarem atentas ali para qualquer risco iminente. Porque como qualquer outro processo de cultura organizacional, de treinamento, não pode ser visto como um treinamento pontual. Tem que ser adotado práticas, sei lá, uma pílula de segurança da informação mensalmente, porque se a gente deixar isso numa estratégia muito solta, do dia para noite o funcionário já esqueceu, tá mandando coisa pelo WhatsApp que não deveria, por exemplo, tá compartilhando salários, uma pessoa da RH tá compartilhando salários. Na minha experiência, eu tive, assim,
incidentes causados por colaboradores descontentes, por exemplo. Pô, descobriu que uma pessoa está ganhando um salário maior que o dele, expôs em grupo de WhatsApp. Hoje em dia, com o WhatsApp, cada vez mais perigoso, né? Transmissão de informações sensíveis, confidenciais. Então, no meu ponto de vista, é fundamental a gente começar por um programa de treinamento mínimo. Você falou de fazer um assessment, né? A gente chama de assessment, na verdade. Mas é uma avaliação de riscos da empresa. Acho que são pontapés iniciais aí muito importantes também, pelo que você citou, e eu concordo plenamente. No seu ponto de vista, qual seria o momento ideal, o que faria o empresário virar a chave e começar a investir em GRC, em governança, risco e compliance? É o incidente? É a necessidade de prestar serviços e por uma obrigação contratual ele ter uma política de segurança da informação? Na sua experiência, qual é esse gatilho que leva as organizações a começarem, a dar o pontapé? Bom, o que acontece de fato é quando a empresa pode perder, né, algum processo ali de contratação, alguma oportunidade de negócios, né, para um concorrente que justamente tem, né, é bem comum acontecer através de um incidente cibernético que pode vir gerar uma crise, né, uma crise e causar algum dano, né, à imagem, à reputação, né, à operação. Propriamente dita, né? Então normalmente são gatilhos, né? Mas o momento ideal é antes de acontecer, né? Pelo menos no momento que não seja tarde demais, né? Sim. E eu acho que a conscientização, né? A busca, né, dos empresários, de quem está ali no topo ali de administração da empresa, está buscando novos conhecimentos. Ele vai em algum momento encontrar o GRC, né, e ele se questionar e se desafiar, não, eu vou fazer, né, eu particularmente tenho estudado recentemente, né, o tema de Lean Governance, né, e ele fala sobre a medida adequada, né, de governança para sua empresa, né, ele é uma metodologia também voltada para startups, né, então também não precisamos ter esse receio de que, para fazer GRC ou governança, eu preciso ter uma mega estrutura, né, uma mega diretoria com conselhos e comitês e etc. Porque começar com tudo isso realmente é bem difícil, é bem custoso, né, sem ter uma cultura, né, que veio caminhando aos poucos nesses temas, pode ser um tanto inviável, né? Então, para quem quer começar, né, é chamar os responsáveis, né, chamar o executivo para sensibilizar, né, e a partir daí começar uma conversa, né, que pode chegar aí num assessment e num desdobramento de tudo isso. Cara, muito interessante a sua fala. Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção foi, ou esse empresário, ele vai ser empurrado por uma necessidade de competição, o competidor dele tem mecanismos, está protegido, está de acordo com a legislação, está de acordo com a LGPD, tem uma boa infraestrutura, tem uma boa segurança da informação implementada. Isso competitivamente é um diferencial para esse cara. Gostei muito da sua fala nesse sentido de que é muito melhor também que ele entenda GRC, que ele entenda a segurança da informação, que ele entenda a privacidade antes da disrupção, antes do incidente. Porque a gente sabe que no momento do incidente é muito difícil você pensar e fazer as coisas depois do incidente é muito pior do que fazer antes. Realmente, né? Para criar toda essa cultura de GRC, que é aos poucos, né? Então muito sobre pessoas, muito sobre comportamento, sobre conduta, sobre ética, né? A empresa desenvolver isso, implementar e melhorar isso, né? Também não é da noite para o dia. Então, após a disrupção, realmente é um custo que poderia ser evitado, né? É uma exposição talvez na mídia, né? A LGPD obriga as pessoas a... Teve um incidente, afetou de fato o titular, precisa expor. É um dano que, assim, a gente em segurança da informação trabalha com o dano da forma financeira, da forma de imagem. É uma coisa que de fato precisa ser evitada. Eu achei isso muito interessante na sua fala. A gente está falando muito sobre começar, sobre ter percepções antes de começar, sobre o empresário entender o valor da governança em segurança da informação. No seu ponto de vista, a gente até chegou a falar um pouquinho sobre isso aqui, de como começar. O que você recomendaria para um empresário que não tem nada em segurança da informação hoje,
não conhece GRC, governança, risco e compliance, por onde ele começaria? Começaria por um treinamento, começaria por uma análise de risco, compraria tecnologia? Na sua percepção, qual é o primeiro passo? Bom, eu não começaria por compra de tecnologia, né? E tem aquela frase, né, que não adianta ter uma Ferrari se você não sabe como pilotar. Sim. Né? Então, eu acho que o tema de gestão de conhecimento dentro da organização é super importante. Eu sou um adepto do desenvolvimento interno, né? Então, você mobilizar, né, as partes envolvidas, né, do ponto de vista de quem vai decidir, né? E a governança, ela trabalha muito em prol de trazer para as decisões, né, especialistas, tanto de dentro da empresa quanto de fora, né, trazer o board, né, trazer conselhos e comitês, para que tenha-se uma decisão mais assertiva, mais diversa, né, e mais completa. Né? Então, para a empresa que ainda não tem essa estrutura, o que tiver ali de responsáveis, né, de pessoas-chave, né, envolvida ali a tocar o negócio, é fazer uma sensibilização, apresentação do tema, né, estudos e pesquisas, e ver e decidir, né, como isso pode ser feito, como é que cada líder pode destrinchar isso dentro da própria área, dentro das suas ações, né, muito sobre liderança, né, e comprometimento da liderança, não é só sobre os colaboradores. Né? Então, não começaria por tecnologia, começaria com essa discussão e conscientização top, né? Para partir para uma abordagem mais top-down, né? E o assessment propriamente dito, né? Você pode ter um assessment, acho que qualquer assessment envolve riscos, né? Ter uma metodologia de riscos também é um caminho a se percorrer, né? Ninguém tem uma metodologia adequada, né? Ideal. Né, mais assessments, né, desenvolvimento interno, ou a busca de um parceiro, né, ou profissional, enfim, autônomo, específico ali, para estar apoiando nessa jornada, né? Cara, é fundamental a gente entender se, às vezes, dentro da empresa tem um profissional de infraestrutura que está estudando segurança da informação, se de fato essa responsabilidade vai ficar bem definido dentro da empresa e a partir daí montar-se um plano de ação, né? Na minha experiência, muitas vezes a empresa não tem conhecimento nenhum de GRC, ela não sabe qual framework, qual ferramenta vai utilizar para fazer uma gestão de riscos e muitas vezes a terceirização parece ser um caminho mais adequado, até para ser feito um trabalho mais sério, mais profissional do ponto de vista de gestão de riscos, usando, né, 27001, NIST, qualquer framework que a gente possa usar aí para 31000 do ponto de vista de negócio, entre outras ferramentas, né? Mas é isso, assim, acho que até uma mensagem que a gente precisa deixar muito claro para o público. Se você não começou ainda em segurança da informação, busque um parceiro, busque alguém que de fato tenha conhecimento, seja um profissional qualificado para tocar essas ações na sua empresa e, como a gente tem falado aqui, o risco não se manifestar e o incidente não acontecer. Cara, muito bom a sua colocação. Falamos um pouquinho do primeiro passo, mas eu tenho algumas percepções também, Fernando, não sei se você vai compartilhar delas, que muitas empresas, elas querem começar de alguma forma, mas acabam errando. Às vezes começam uma implementação em segurança da informação, uma implementação de compliance mesmo, voltada à LGPD, mas falham porque pessoas mudam, por exemplo, programas são deixados de lado por falta de investimento. No seu ponto de vista, quais são os principais erros que essas pequenas e médias empresas cometem e deixam esses planos de ação de segurança da informação pela metade? Exato, eu diria que não só as pequenas e médias empresas, né? Eu acho que todas as empresas podem cometer erros, né? Mas eu vejo que muitas das vezes, né, a pressa e a urgência em se ter ali uma adequação ou buscar um compliance, né? Muitas das vezes, como a gente fala, é fazer para inglês ver, né? Eu acho que isso pode ser uma armadilha que o cenário, o dia a dia de uma organização é muito corrido, né? A gente tem diversas partes envolvidas, a gente tem um escritório de projetos, tem área de TI, tem área de negócios, tem área de produção e por aí vai, né? Então, o nível de importância deve estar equalizado aos gestores e líderes dessas áreas que eles possam reproduzir isso, né, para as suas equipes, né? Quando a gente tem isso desnivelado, né, em alguma ponta dentro dessa cadeia toda, né, pode falhar.
Né? Então, fazer para inglês ver, fazer para responder somente a um questionário, sem ter o comprometimento de fato, fazer como se deve, né? E fazer como se deve é muito sobre como a empresa funciona, respeitando ali a sua cultura, e isso um framework não vai dar, né? Então, complementar aos diversos frameworks que tem, né? Ter essa visão, esse olhar cultural, né? E fazer ali uma conexão, né, e um teste, né, as iniciativas e ir medindo, né, aos poucos também, né, não é porque a gente está implementando um projeto que vai dar tudo certo e tem que dar. Sim. Porque, né, então assim, desconsiderar o experimento ali, a experiência em tentar fazer, né, e aprender com o processo, né, para poder melhorá-lo, né, como a gente vê muito no famoso PDCA, né, então ter a pressa pode ser uma grande ameaça. É uma armadilha. A pressa, assim, já tive experiências com gestores em que, eu quero implementar a ISO 27001. E ele acha que isso é um projeto de 2 meses, 3 meses, sem ter um antivírus no parque instalado, sem ter um firewall. Eu acho que essa falta de percepção da complexidade, existe certa complexidade por um lado, no meu ponto de vista, de fato, mas existem medidas mínimas que ele poderia estar fazendo também. Como a gente falou aqui de um treinamento, a gente falou de uma análise de riscos. Então, essa é uma armadilha achar que é fácil, achar que é simples, mas também é uma armadilha não começar e não fazer nada e ficar ali sentado sobre o risco. É uma das maiores armadilhas. Eu diria também que esse segundo ponto que você citou, que é sobre a alta direção patrocinar as iniciativas de governança, risco e compliance, a alta direção endossar e entender que isso é relevante para o negócio, muda a chave de qualquer projeto de implementação de ISO, qualquer projeto de melhoria em segurança da informação e privacidade. Esse ponto é fundamental, e sem o apoio da alta direção, eu já vi várias empresas onde os processos de segurança da informação não andam. Perfeitamente. Tem um requisito da ISO, né, que fala sobre liderança, né, não só na revisão de documentação, né, na participação de fóruns, de comitês, né, de discussão, né, então isso faz toda a diferença, até como exemplo, né, dentro da organização. Então, se eu vejo meu chefe, né, agindo de determinada forma, né, se ele aceita, né, ter que solicitar um acesso e aguardar o SLA, né, eu também vou fazer igual ao meu chefe, ao meu diretor faz, né? Então, eu acho que o exemplo, né, pela liderança, né, muito se fala também sobre a liderança pelo exemplo, é essencial ali para eles serem seguidos, né? Até para eles poderem cobrar, né? Não no sentido de punir, mas no sentido de entender o porquê que não funcionou de determinada forma, como é que pode melhorar, né, para não acontecer o mesmo erro. Então, o engajamento ali da alta direção, sem necessariamente ter essa visão de que vai punir e de que vai, né, dar algum tipo de penalidade, né? E sim como parceiro, né? Eu acho que é essencial, né? Porque também tem aquela cultura do medo, né? Eu acho que o colaborador fazer ou não fazer por medo, né? Eu acho que pode também ser, pode até ser uma ameaça, né? Sim. Muitos lugares, de fato, alguns dos nossos clientes lá, eles não entendem que o objetivo não é punir. O objetivo é instruir e reduzir a superfície de risco, só isso. Quando alguns colaboradores se deparam com, poxa, eu não tinha essa política de segurança da informação, agora eu tenho, sempre tem aquele medo de, estão vigiando o que eu estou vendo no computador. Tudo isso é muito contraproducente à implementação de qualquer controle de segurança da informação. Então você aí que está numa empresa que trabalha em um ambiente monitorado, que existe uma política de segurança da informação, o objetivo não é ficar no seu pé e olhar o que você está fazendo, muito pelo contrário. O objetivo é garantir que você tenha um acesso seguro na sua máquina, que você tenha privacidade nas suas operações. Então o objetivo é totalmente outro. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso até para facilitar as implementações. Perfeitamente. Complementando, né, a atuação, o engajamento do colaborador na melhoria,
né, da metodologia, na melhoria dos projetos, é essencial, e para isso o medo não vai ajudar muito, né? Então ele se sentir engajado, né, sentir que ele faz parte do projeto, faz parte da estratégia, né, ter aquele senso de pertencimento, né, vai apoiar, né, que as ações dele sejam mais responsivas e que colabore ali para a melhoria de todas as iniciativas da empresa. Certo, perfeito, perfeito. Uma coisa que eu tenho notado, Fernando, é que a gente tá vindo desde 2018 aí com principalmente LGPD, né? Que é um tema altamente trabalhado, muita gente, apesar da lei ser de 2018 até hoje, não, eu percebo que tem organizações que não entendem, não estão adequadas, que o risco da privacidade ainda é uma coisa muito latente no Brasil. A gente teve, salvo engano, semana passada, vazamento de chave Pix. A gente sempre está tendo aí na mídia uma grande exposição de incidentes de segurança da informação e privacidade. Como é que você enxerga a adoção? A gente tem falado aqui de framework. É importante deixar claro para a audiência que quando a gente fala de framework, a gente está falando de ferramenta. A gente está falando sobre ferramentas de segurança da informação. Sobretudo, como é que você vê a implementação de uma ISO hoje, sobretudo a ISO 27001, que é a nossa ISO de segurança da informação? Como é que você vê os ganhos da implementação de uma ISO em uma organização? Seja do aspecto de segurança da informação propriamente, seja do aspecto de privacidade. Para mim, faz muito sentido uma empresa buscar essa organização para diversos fins. Como é que você acha isso hoje? Faz sentido uma empresa iniciar um projeto de adequação de ISO? Como é que você percebe isso? A proposta de adequação a ISO 27001, né, que tem como anexo a ISO 27002, ela é muito positiva, né? E a busca de adequação, ela é diferente da certificação. Uhum. Né? Inicialmente, você pode buscar, né, adequação, né, entender ali os seus gaps, né, entender o que faz sentido do que a norma recomenda, né, o quanto faz sentido para a sua organização. Tem lá a declaração de aplicabilidade para você ver o que é aplicável, mas também em incluir novos controles que a norma naturalmente não vai prever. Uhum. Né? O cenário específico da sua empresa, sua linha de negócios, né? Então, os benefícios que uma certificação ou uma adequação traz são diversos, né? Eu acho que o importante é essa intenção, ela ser real ali, desde a liderança, desde o patrocínio, os investimentos, né, para ela trazer um resultado esperado, né, um resultado assertivo, né, Sim, e sim. de geração de valor. E não somente buscar, né, justamente para dizer que tem, né, para ter algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem, né? A gente sabe que esse é um dos benefícios, né, de uma adequação, né? Eu estou conforme a norma tal. Então isso vai causar ali, dar uma percepção de credibilidade maior, né? Então, são aspectos cuidadosos, né? E procurar fazer bem feito, né? Eu acho que é um bom caminho, né? Sim, sim. Eu acho que existe um foco muito grande no selo. Sou certificado 27001. Não que o selo não seja de fato importante, porque o selo é a manifestação de que você detém controles, de que foi auditado, e existe uma formalidade muito grande sobre isso. Mas você falou que existe uma diferença entre certificar e implementar controles, né? Que você falou. Sobretudo empresas muito pequenas que não têm orçamento, muitas vezes é caro certificar, muitas vezes você precisa chamar o auditor de terceira parte, uma empresa para fazer isso. Eu acho muito importante separar essas duas coisas. Quero ser certificado ou quero começar um plano minimamente viável em segurança da informação. Até porque uma coisa ajuda a outra, né? Quando você for buscar a certificação, pelo menos você começou. A sua recomendação, então, para empresas de pequeno porte seria essa? Começar, às vezes, olhar para a ISO como uma referência de fato e cumprir minimamente os controles? Eu diria que esse é um bom exemplo, né, de que um mecanismo de governança seria muito útil, né? Um dos objetivos da governança é você aperfeiçoar o processo, a qualidade do processo decisório. Então, a decisão se vamos buscar a certificação ou não, né, é uma decisão que deve ser dividida entre responsáveis, né, mesmo que não se tenha ainda, né, um conselho, né, e ser uma decisão dividida enfim,
ajustada, né, para a organização, dependendo dos critérios que eles utilizam, né? Mas enquanto não se tem ainda essa estrutura, alguém vai ser responsável por tomar essa decisão. Então, fazer alguma coisa é melhor do que nada, né? Como a gente já falou. Então, os frameworks, assim como a ISO e outros diversos, né? Eles são um bom orientador para quem, digamos, está bem imaturo ainda. Né? E aí ele vai te mostrar o quanto de gap você tem em relação à referência daquele framework, né? Então, você pode rodar um assessment, realizar um self-assessment, né? Ou, enfim, realizar um diagnóstico, e aí você vai ver o quão distante que você tá para você entender, olha, cara, ainda falta muita coisa. Né? Naturalmente eu não vou fazer isso de uma hora para outra, não vai ser contratar um só especialista. Vai resolver tudo com magia, não é sobre magia, é sobre trabalho, muito trabalho continuamente, né? Exatamente. Mas iniciar com diagnóstico e traçar ali ações, né? Naturalmente essas ações são projetos, né? Vão ter custos, a gente conhece os famosos quick wins, né, que dá para fazer alguma coisa, melhorar, né, aumentar ali a maturidade de segurança de informação com ações mínimas, né, e outras realmente que vai requerer ali um investimento maior, vai requerer aquisição de ferramenta, aquisição de pessoas, né, então ao final do diagnóstico se faz a avaliação, né, do quanto que a gente consegue, né, direcionar para, por exemplo, esse ano a gente realizar. Né? Então, se a gente realizar isso aqui, esses 3, 4 itens, bem feito, a gente amadurece em tanto, nosso apetite a risco fica tanto, né? Mas ter esse processo de avaliação e melhoria é importante para o amadurecimento da segurança na organização. Perfeito. Até porque a gente sabe que no final tudo tem que caber dentro de um orçamento, né? Então, definir. Olha, esse ano eu consigo fazer uma análise dos riscos. Ok, quanto isso vai me custar? Tanto. Consigo fazer. Fundamental é aquilo que você falou, ter um ganho rápido. Consigo minimamente trazer um treinamento, falar sobre segurança, o básico em segurança da informação para os meus colaboradores. Questão de gestão de acesso, questão de mesa limpa. Acho que essa percepção, eu acho que talvez seja o mais importante que a gente vai trazer nesse podcast para quem não fez nada de fato. Poder escolher ali, elencar, e não só na 27001, né? Caso opte por algum outro controle, seja NIST, syscontrols, porque a ISO ela tem é um sistema de gestão integrado, às vezes precisa já ter um mínimo de qualidade, gestão de documentos que a empresa precisa ter para estar ali de acordo e conseguir percorrer o caminho da ISO. Então, acho que o principal ganho desse podcast é a gente elucidar isso. Começar talvez pelo que gere mais valor e tenha um custo menor nas organizações. Muito bom, muito bom. Ainda falando sobre LGPD, ISO, conformidade. Hoje a ISO 27001 é um selo de muita importância. Eu tenho acompanhado algumas empresas aqui no Rio de Janeiro que estão buscando essa certificação. E na minha percepção está muito associado a agregar valor aos seus serviços. Agregar valor, prestar um serviço com mais segurança. O que você diria para esses empresários que querem começar a buscar ISO? Você tem alguma recomendação? Além disso tudo que a gente já conversou, que não é fácil, você recomendaria alguma coisa? Vai para certificação? Não vai? Começa mais simples? Já começa olhando para ISO? O que você teria para falar sobre isso? Eu acho que um diagnóstico, uma avaliação dos resultados da empresa em si, podem orientar as considerações dessa tomada de decisão, né? Então, primeiro, eu preciso ter uma certificação, né? É lógico que um assessment, né, de ISO, né, da 27002 especificamente, falando de controles, controles da 27002, né? Não, eu tenho tudo isso, eu tenho uma boa parte disso, né? Ou está em avanço. Então, eu preciso me certificar. Então, aí depende do ramo de negócio, depende do mercado, depende dos clientes, né? Depende de uma série de questões, né, que deve ser avaliada. Até porque eu vou precisar, né, mudar
muita coisa como as coisas funcionam, né? Então, implementar ISO você tem um profissional que faz lá o serviço dele, né? A área que funciona daquele jeito, e aí chega a consultoria, como é que você faz, assim, assado, né? E aí sai um resultado, sai um nível de maturidade, e aí vem um projeto para melhorar. Então, às vezes, as pessoas se sentem um pouco desconfortáveis, incomodadas de ter que mudar algo. Sim, sim. Né? Então, a gente até comentou um pouco sobre esse viés comportamental, né? Mas eu vejo que essa questão é cultural, né? Então, sim. De implementação dos controles, né? De mudança nos controles, porque eu ainda não, o que eu preciso melhorar, né? Porque se eu não tiver esse viés, em algum momento vai esbarrar na certificação, na adequação, na certificação e também na recertificação, né? Sim. Que não é só sobre ter certificação e pronto, acabou. Tem um período ali, acho que são 3 anos, né? Você precisa recertificar, tem uma anual também que é feita, tem a interna que pode ser feita a qualquer momento. Então é um PDCA, é um planejar, fazer, checar, bem mais complexo, mas como a gente tem falado aqui, começar é o primeiro passo. Falando um pouquinho agora sobre compliance de fato, ambiente regulatório, a gente sabe que várias empresas que adotam o GRC estão em ramos específicos. A área da saúde tem regulamentações específicas, os bancos têm regulamentações específicas. Na minha percepção, eu acho, analisando o mercado, essas tendências futuras aí que a gente está vendo de inteligência artificial, eu acredito que a gente vai ter um aumento cada vez maior de regulamentações, como foi a LGPD, por exemplo, que vai pegar muitos empresários de surpresa, vão ter dificuldade de se adequar. O que você acha a respeito disso? Você acha que a gente deve continuar nesse ambiente de regulamentação, sobretudo a inteligência artificial agora está gerando um novo tabu, né? O uso da inteligência artificial. No meu sentimento, eu acho que a gente vai ter outras regulamentações voltadas à tecnologia, voltadas à segurança da informação e privacidade. O que, no meu ponto de vista, fortalece ainda mais a atuação de um profissional de GRC. Você acha que a gente está nessa tendência mesmo? Você acha que não? O que a gente pode perceber a respeito disso? Sim, sem dúvida. A gente tem aí os órgãos reguladores, né? Cada vez mais fiscalizando, mas também o próprio mercado, né, até por uma questão de competição, ele vai se autorregulando, né? E até por uma questão de concorrência e busca, né, de vantagem competitiva, de diferenciação, né? Elas vão estar ali se regulando. Olha, eu tenho isso, meu concorrente não tem, né? E acaba sendo, entre aspas, uma briga saudável, né, para o consumidor daquela empresa que oferece, né, o serviço, né? E os próprios clientes, né, vão estar cada vez mais exigindo, né, que se tenha estruturas e processos, né, responsáveis, prestação de contas, né, até porque se eu tenho algumas empresas, né, numa concorrência, né, e uma delas tem algumas certificações a mais, né, consegue ali demonstrar uma cultura de GRC, uma questão cultural mais madura do que as outras, naturalmente, né, eu sei que eu vou ter ali um processo de due diligence, alguma forma de avaliar, mas isso vai saltar aos olhos, né? Então acho que o próprio mercado se regula e a lei vem um pouco atrás, né, um pouco mais lenta, né? Até por conta da complexidade, né, que a gente tem aqui no Brasil, nosso país, sobretudo, né? Mas ela vai chegar também, né? Ela tem vindo, né? E tem vindo cada vez com mais força, e é uma questão que não tem como mais voltar atrás, né? Daqui para frente, não só vai ser uma questão de competitividade, mas também de sobrevivência, de longevidade aí para sustentação de qualquer negócio. Sobre perenidade também, né? Para você se manter nesse ambiente altamente competitivo, essas tendências, essas estratégias como o ESG, o GRC, eles vêm para, de fato, tornar um ambiente mais maduro, sobretudo no aspecto de segurança da informação que a gente está falando aqui, e dificilmente o Brasil vem como vanguarda nessas iniciativas. A 27001, por exemplo, a nossa ABNT é uma tradução direta, né, da norma, a LGPD, muito inspirada na GDPR lá da Europa. A gente, por estar no Brasil e pelo nosso legislativo
ser bastante complexo também, ter que fazer a lei. A gente sempre. Eu tenho essa impressão de que a gente nunca está na vanguarda dessas criações, mas também a gente não pode perder o fio da meada e tornar-se um país atrasado. Até porque o Brasil, salvo engano, sempre está em segundo, terceiro nesses rankings de incidente de segurança da informação, vazamento de dado pessoal. Apesar dessas dificuldades, Fernando, o que você diria para o empresário a respeito do risco que é o risco de não ter o GRC na sua empresa hoje? É como a gente vem conversando assim sobre esses pontos, né? Falando muito sobre tecnologia, muito sobre segurança da informação. Estamos aqui hoje falando sobre GRC, né? A gente sabe que ali na cabeça do empresário tem outras mil coisas, né? Mas que está tudo relacionado, né? Então, essa conversa, né? Ela deve ocorrer assim de forma bem direta, né? A gente deve ter autonomia para conseguir fazer os assessments, mostrar os indicadores, né? A gente tem algumas orientações de como sensibilizar a diretoria, né? De como sensibilizar o board, né? E sim, indicadores operacionais, indicadores de negócios, indicadores, né, relacionados a valuation, market share, sustentabilidade, né? Tudo isso em prol, né, do sucesso da empresa, né? Você estava falando no início da pergunta sobre sobre a dificuldade que o Brasil tem, mesmo não estando na vanguarda. Eu sinto que a gente não pode deixar de fazer. Não só por uma questão regulatória, né? Porque a lei, por exemplo, a LGPD, mas para a gente ter um grau de competitividade, para a gente não ficar obsoleto do ponto de vista de economia mesmo, né? Para a gente ter empresas fortes no Brasil, com grau de due diligence, com grau de integridade. Eu acho fundamental a gente não adotar que o Brasil é atrasado, o Brasil pega uma norma, traz para cá depois de 3 anos, 4 anos, porque isso, no meu ponto de vista, é ruim para a economia e para as empresas do Brasil. Com certeza. Hoje não estar adequado, né, ou não ter um determinado selo, né, muitas das vezes significa a continuidade da empresa. Sim. Né? Isso já é um cenário atual. Né? E aí eu coloco um outro contraponto que né, precisa chegar a esse ponto para eu realmente fazer. Né? Então eu tenho o pensamento de que os indicadores de incidentes estão aí, né, de violações também, né? Então, para pensar em vanguarda, o próprio empresário, né, o próprio board pode se sensibilizar em pensar como que eu posso ser a vanguarda em alguma coisa, né, para minha empresa, né? E não somente esperar o mercado ir para ver se eu vou, não vai ser o primeiro, não vai ser o pioneiro. Então eu acho que é um viés de não só analisar riscos como prejuízo, né? Chamo de riscos negativos, mas também de avaliar oportunidades. Perfeito. Então eu acho que pode ser um grande campo para não só se diferenciar por uma certificação a mais, mas sim de realmente ser um precursor, um pioneiro. E aí essa oportunidade, muitas das vezes, a gente não vê sendo exploradas aí pelos empresários. Cara, sensacional. Entender GRC como uma oportunidade que te deixa à frente dos seus concorrentes, reduz a sua superfície de risco e traz o sucesso para o seu negócio. Cara, sensacional essa fala. Acho que dialoga muito bem com tudo que a gente conversou até aqui. A gente está chegando nos nossos minutos finais. Fernando, fica livre para deixar suas redes sociais, o seu LinkedIn, o seu contato profissional. Se quiser deixar algum recado final para os empresários, para os empreendedores que estão vendo esse podcast, fica à vontade. Obrigado. Meu LinkedIn é Fernando Perrelli. Podem me procurar, trocar ideias, estou sempre aberto, né? Nessa missão aí de estar conscientizando, né? Compartilhando conhecimento, né? E aprendendo muito com essa troca, como a gente fazia alguns anos atrás. Sim. Estamos aqui, mais uma vez, enriquecendo esse conhecimento e compartilhando, né? Então, fico à disposição aí. Eu diria aí para as organizações, para empresários, para conselhos, né? Invista em pessoas, invista em gestão do conhecimento, invista na cultura, né? Porque esse é um direcionador, né? Tem o GRC, tem segurança da informação,
tem diversos outros temas dentro da organização, mas sem dúvidas eu diria que o principal são as pessoas. Cara, perfeito. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E para vocês que nos assistiram, muito obrigado pela sua presença. Siga a Tera nas redes sociais. Nós estamos deixando aqui abaixo nos comentários o link do nosso LinkedIn, do nosso Instagram. E caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato conosco. Estaremos em breve de volta com um novo assunto aqui no Tera Talks. Muito obrigado, pessoal.